Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial para um bate-papo para falar justamente sobre esse projeto que é Seja a Sua Melhor Versão, numa edição especial que é Mulheres que se Transformam, porque essa pessoa que eu vou apresentar aqui para vocês, gente, realmente é o verdadeiro exemplo de uma mulher que transforma a própria vida, mas que também transforma a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. É a nossa pastora Solange, que é pastora aqui da Igreja Batista da cidade de Pocrane. Ela é uma mulher justamente que carrega inúmeros papéis, né? É mãe, é esposa, é dedicada, é uma líder espiritual comunitária, né? Então é referência para todas nós mulheres. Então é com muita honra que eu quero apresentar a nossa pastora Solange e também agradecer por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para poder vir aqui para esse bate-papo, para poder contar um pouquinho da sua história, tá? Para poder incentivar outras mulheres nesse cuidado do dia a dia. E muito obrigada por você ter aceitado esse convite, que vai ser uma honra conduzir esse Amém. bate-papo. Obrigada. Obrigada, doutora, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória aí, nesse tempo, né, de caminhada aqui em Pocrane. Isso. E para quem não conhece ela ainda, né, que às vezes a pessoa, para quem não é de Pocrane, eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é a pastora Solange? Eu sou Solange Valéria, né? Sou esposa do pastor Roberto. Nós moramos aqui em Pocrane, vai fazer 22 anos que nós moramos aqui em Pocrane. Sou mãe, né, de dois filhos lindos, Abner, de 21 anos, e Daniel, de 19 anos. Né? Nós temos aí esse tempo todo aqui, né, nessa cidade maravilhosa, e onde a gente tem construído, né, nossa família, nossos filhos nasceram aqui em Pocrane, são pocranenses, e onde a gente ajuda, né, na sociedade, temos um trabalho, né, na igreja, um trabalho de restauração de vidas também, né? Aqui trabalhamos com muitas pessoas como liderança e tem sido uma bênção nesse trabalho, com a bênção de Deus sobre nós, a gente tem conseguido avançar e não é um trabalho fácil, mas a gente está aí rompendo. Então, a pastora Solange, ela é justamente a mulher que representa aquela pessoa que vive o cuidado diariamente, porque ela tem que ter o cuidado dentro de casa, na comunidade, né, como líder espiritual, e ela acaba tendo acesso a muitas famílias. Então, esse cuidado seu, com certeza, transborda além dos limites ali, dos muros da sua casa, né, porque vai justamente impactar vidas de outras pessoas, né? Você acaba com a sua voz, com o seu cuidado, né? Com as suas orações, você entrando na vida de outras famílias, não é mesmo? Sim. Então, trazer a pastora Solange aqui para esse bate-papo, para poder conversar um pouquinho com vocês sobre saúde, sobre a força da mulher, é muito importante. Porque a gente sabe que toda mulher já passou por muitos desafios. E Sim. você não é diferente de nenhuma outra mulher. Você também com certeza teve já seus desafios, né? Algum desafio relacionado à saúde, ou que seja algum desafio na sua vida, né, emocional, espiritual, vida familiar. Então hoje eu gostaria que você falasse um pouco da sua relação com a saúde, né? Se em algum momento da sua relação com a saúde, do seu cuidado, aconteceu algum desafio, alguma coisa que te impactou, que fez também com que você procurasse ajuda, ou que procurasse ter alguma mudança de vida. Sim. Eu tenho os meus dois filhos, né? Eu falei a idade deles aqui, assim, quando eu ganhei, né, o Daniel, que é o meu segundo filho, o Abner tinha 1 ano e meio. Então foi um trabalho, foi muita dedicação, né? E nós moramos longe da família. Aham. E quando a gente trabalha em casa, trabalha nesse papel de mãe, de dedicação, de filhos, é um esforço muito grande, né? E também trabalhar com a igreja, né? Eu sempre me dediquei ao ministério infantil, gosto muito de trabalhar com as crianças. E eu sofri assim, um desgaste muito grande quando eles ainda estavam pequenos. E por um momento, o Daniel tinha mais ou menos 3 anos, que é o mais novo. Eu passei por um momento difícil na minha vida que
Muitas pessoas nem sabem, né? Mas a princípio eu me sentia muito mal, um cansaço, um esgotamento físico muito grande, onde eu me sentia fraca, desanimada, né? Como eu disse, meu sono também afetou meu sono. E eu procurei um médico, né, naquela época e fui ver o que realmente estava acontecendo, né? Porque eu não estava bem. E a Bíblia também conta a história de homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, né? Assim, de desgaste. Isso não é uma fraqueza, né? Não é uma fé fraca. Todos nós passamos por isso. A gente tem que encarar isso, né, doutora? Nós também precisamos de médico, precisamos de cuidado, porque se nós não estivermos bem, como que a gente vai cuidar de famílias, de pessoas, né, de vidas que tanto precisam, né, de uma palavra de ânimo quando a gente está fraco. E eu procurei um médico, né, nessa época, e eu fui olhar, as minhas taxas estavam todas muito baixas. Não sei se devido ao desgaste, né? Esgotamento, né? Esgotamento. Físico, mental. Minhas taxas estavam todas baixas de vitaminas, hormonal. Então eu passei por esse tempo muito difícil na minha vida. Mas com o tratamento a gente, né, conseguiu, superei, né, avancei. Fiz um acompanhamento, fiz toda a reposição necessária. E ficou tudo bem. Então, assim, foi um tempo que eu precisei cuidar de mim para estar bem, né? Para cuidar também da minha casa, dos meus filhos e do trabalho, né? Que nós servimos na igreja. E fiquei bem, né? Graças a Deus. E agora se passou o quê? 17 anos depois, eu senti tudo novamente. Devido ao desgaste, muito trabalho, dedicação no lar. Eu senti tudo de novo, né? E aí, como eu já sabia que poderia ser, corri, né? E a doutora Lívia tem me ajudado aqui nessas reposições aí de vitaminas, hormonais também. Já tô com 42 anos. E toda mulher precisa, né, doutora? Se cuidar, porque não pode passar, né? Se a gente tem tantas demandas, né? Tanta responsabilidade na nossa casa, com os nossos filhos, né? Casamento. A gente precisa estar bem. Então foi agora, né, estou fazendo novamente, tem sido já um tempo muito bom, tem sido bênção, né, na minha vida. Sim, que bom. A gente sabe, assim, que muitas mulheres, elas vivem às vezes, essas angústias em silêncio. Às vezes elas podem interpretar como sendo, será que eu tô com depressão, tô cansada? Será que é falta de fé? E não é, né? Tem vários fatores hormonais, deficiência de vitaminas, né, de minerais, que interferem na nossa disposição. E é aquilo que você falou, a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo, né? Deus nos deu ele de presente e a gente tem que ter esse cuidado com ele. E muitas das vezes é justamente você procurando ajuda, né? Porque o fato de você ter a fé não quer dizer que você não precisa da ajuda também, né? Às vezes a fé e a medicina, elas podem andar juntas, né? Você pode ter ali um médico, seja enfermeiro, fisioterapeuta, dependendo da sua queixa, né? Do nutricionista, cuidado com a alimentação. Você, mulher, pode sempre estar procurando a ajuda de um profissional de saúde. Para quê? Para suprir alguma demanda individual. Mesmo você, mulher, sendo uma mulher de fé. Porque eu creio assim, e você pode me corrigir, né? Que eu creio que assim, que a mulher, ela tem que se cuidar, e o fato dela ter fé não impede que ela tenha que procurar ajuda para ela poder ver o que está acontecendo, né? Que não é fraqueza, não é fraqueza espiritual, né? Se está alterado, se você está acordando cansada, né? Se está sem ânimo, se tem alguma coisa ali acontecendo ali, gente, mas por quê? Eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus, eu acredito na minha vocação, eu acredito na minha missão. Por que eu estou me sentindo desse jeito? Não é fraqueza espiritual, né? Não é falta de fé. Não é às vezes é questão hormonal, às vezes é questão de deficiência de vitaminas. Você já passou isso lá atrás. E olha que são duas fases interessantes na vida da mulher, né? Lá atrás, o quê? Com filhos, já teve parto, vem toda uma alteração hormonal depois que a gente tem filhos. E agora a mulher ali próxima aos 40, ela começa a viver isso de novo, né? Algumas mulheres começam um pouquinho mais depois, outras mulheres começam um pouco antes. Ela começa a ter essa transformação novamente, essa variação hormonal.
essa deficiência nas vitaminas, às vezes assim, pequenos ajustes, né? Um ajuste de um hormônio, uma suplementação adequada, algumas mudanças ali no cuidado do dia a dia já vai fazer diferença, né? A pessoa vai se sentir mais bem, mais disposta. E às vezes tem pessoas que têm esse preconceito de procurar ajuda. Em algum momento você ficou com medo de outras pessoas pensarem assim que poderia ser alguma fraqueza? Você como líder espiritual, você chegou a pensar que alguém poderia pensar que pudesse ser fraqueza? Fraqueza. Não, porque a fé é convicção, né? Uhum. A fé é uma certeza. Não que isso abalasse minha fé ou, né, uma fraqueza espiritual, não. Mas a Bíblia conta, né, que Davi, ele chorou ao ponto dele perder as suas forças, né? Então foi uma fraqueza, um momento de fraqueza física, né? De dor também, de um sentimento profundo ali, de um momento difícil na vida de Davi. Jesus também, né, ali na cruz, quando ele se sentiu sozinho, né, também ele sentiu um momento de tristeza. Todos nós passamos, né, por um problema emocional, né, de repente pode afetar isso, mas também o nosso físico, né, mas eu nunca pensei do que as pessoas iriam pensar ao meu respeito sobre isso. A princípio, nessa primeira fase, eu pensei que eu estava até com depressão. Muitas pessoas não sabiam disso, porque nós moramos longe da família, né? Ficamos sobrecarregados. Eu com 2 crianças pequenas, você sabe o que é 2 crianças pequenas? Eu sei, estou vivendo isso agora. Isso. E 2 crianças pequenas. É uma bênção, mas é uma fase trabalho, difícil. Muito trabalho, eu longe de todo mundo, da minha família, né? Mas Deus sempre muito bom, muito cuidadoso, sempre enviou pessoas para estar ao nosso lado, né? Deus mandou 2 gêmeas, né? Primeiro foi a Aline e a Lana, que ficaram comigo na primeira fase do Abner, depois veio a Thaís e a Daiane, que me acompanhou aí no crescimento dos meus filhos. E eu cuidar de Deus, né? Eu vejo isso, quando nós dependemos do Senhor, Ele cuida em todo o tempo. E foi assim, vendo visivelmente o cuidado de Deus nessas fases difíceis da nossa vida que a gente passa. E esse tempo passou, né? A gente superou, né? Estamos bem. Hoje, novamente, estou aqui, né? Sendo acompanhada porque precisei. Então, a gente não pode, doutora... eu lembro de uma palestra que você deu lá na igreja. Que nós, mulheres, a gente cuida de todo mundo e às vezes esquecemos de nós. É verdade. Né? E quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar de nós? Né? Cuidamos dos filhos, cuidamos da casa, temos o trabalho, temos tantos afazeres, mas quem vai cuidar de nós? Se a gente não parar, né? Parar e falar, eu preciso de cuidado, porque eu preciso estar bem para cuidar. Para cuidar do outro, né? Você precisa estar se sentindo bem, se transformar para transformar a vida de outras pessoas, né? Você percebeu nesse período, seja lá atrás ou agora, que você teve essa variação hormonal, que você teve essa queda de vitaminas, você percebeu se isso interferiu no seu dia a dia, na sua casa, assim? No seu convívio, ou porque estava tendo muito desânimo, como que foi? Sim, eu acordava já pensando que horas que eu ia dormir, que horas eu ia ter um tempo para poder descansar, né? Eu vou adiantar o que eu tenho que fazer porque eu preciso descansar. Eu já acordava pensando assim. Então eu falei, não estou bem. Não, eu acordava já pensando que horas que eu ia deitar, de tanto mal-estar, um peso, cansaço mesmo, né? O corpo parecia que não descansava, né? E quando eu fiz meus exames, que aí eu fui ver, meu Deus, minhas taxas lá embaixo, minhas vitaminas todas baixas. Então, assim, a necessidade de a gente se cuidar, né? Parar todo ano, né? Fazer um check-up, buscar cuidado, porque a gente precisa estar bem, né? Como a gente vai cuidar dos nossos queridos, né? Nossa casa, de tantas pessoas que nos procura, né? Buscando uma palavra, né? Um incentivo, uma oração. A gente precisa estar bem. Eu sempre falo que eu quero refletir Jesus por onde eu passar.
Então eu preciso estar bem para que as pessoas vejam Jesus em mim, né? E a gente precisa cuidar do nosso corpo. A Bíblia nos ensina isso, cuidar do nosso corpo. Porque é o templo, né, do Espírito Santo e a gente precisa estar bem. A gente precisa cuidar, se cuidar. Verdade. E como que é a sua alimentação? Você se alimenta bem? Me alimento saudável? Na sua casa, assim, na sua rotina, você consegue colocar todo mundo se alimentando bem também? Nós nos adaptamos, porque a gente tem a minha família, do lado do meu pai tinha diabetes, e do meu lado materno também, minha mãe diabética, e a minha sogra sofreu muito com diabetes. Então, assim, Roberto, meu marido, ele cortou o açúcar. Então, ele não, né, raramente come açúcar. Então, nós adaptamos uma alimentação desde quando os meninos já eram menores, pela questão da saúde mesmo, né? Hoje, os meus filhos, onde eles forem, pode ser qualquer suco, é sem açúcar. Eles são mais disciplinados até do que eu. A alimentação deles aprenderam, né, assim, a se alimentar bem. Aprendendo desde cedo é mais fácil de adaptar. Eu acho que é até mais fácil do que a mudança, né? Quando a gente começou de forma desregrada e de repente a gente tem que regrar. Realmente você aprendendo desde mais novinho é mais fácil. E porque o paladar deles, bem no início, não é tão aguçado quanto o nosso, né? Eles não conhecem o sabor do açúcar. Às vezes as pessoas pensam, a própria fruta, né? É por causa da estética, porque vocês não querem engordar. Não, é porque a gente cuida mesmo, porque nós sabemos, né? Assim, minha sogra sofreu muito com diabetes. A diabetes dela atacou os rins, né? Ela, no final da vida dela, ela já teria que fazer hemodiálise. Então atacou os olhos, né? Ela perdeu a visão. Então foi um sofrimento mesmo e a gente vê essa necessidade. Vê a necessidade. De nos cuidarmos. Tem um histórico familiar, viu um ente querido sofrendo, a gente não quer esse mesmo sofrimento, né? Porque com certeza eu acho que você pensa, né? Poxa, o tanto que a sua sogra sofreu, e você deve ter pensado, você sofreu com isso, com certeza seu esposo sofreu com isso, e hoje a gente pode estar até pensando assim, será que eu quero que meus filhos sofram me vendo sofrer com alguma doença? Que algumas doenças a gente sabe que a gente não consegue mudar o destino dela com o nosso comportamento, mas algumas outras doenças podem ser modificadas através das mudanças do nosso comportamento, seja através da alimentação, atividade física, né? Como a hipertensão, como a diabetes, né? O diabetes tipo 1 talvez não, porque a criança já nasce, né, sem produzir insulina, mas o diabetes tipo 2, que talvez tenha sido até o dela, é com a nossa alimentação do dia a dia, uma alimentação às vezes desregrada, a falta de atividade física. E você falando aí, eu até lembrei do motivo que eu parei de tomar café com açúcar. Até mesmo foi por causa eu tenho uma tia, que na verdade é como se fosse minha mãe, né, eu chamo ela de mãe, que ela cuidou de mim, e ela teve diabetes, né? E teve um AVC por causa de diabetes controlada. E aí eu não era médica ainda, né? Eu lembro que eu era farmacêutica. E eu lembro do médico falando, agora a gente vai ter que cortar, e vai ter que fazer dieta. E ela virou pra mim, a gente tentando fazer dieta, e ela tomava muito café, ela gostava muito do café. O café dela é aquele café ralinho, gente, e super, super, super doce. Parecia um melado. E aí eu comecei a conversar com ela pedindo e tal, agora, a partir de agora é só café sem açúcar. E ela fazia dois cafés. Então ela fazia um com açúcar e outro sem. E aí ela ia lá no café com açúcar para tomar. Eu peguei várias vezes ela escondida tomando café com açúcar. Aí um dia eu perguntei a ela, mas por que a senhora tá fazendo isso? Por que a senhora toma? Ah, mas é difícil, porque eu tenho que fazer o café com açúcar, porque eu tomava café com ela todo dia. Por causa de você. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você não vai fazer mais café com açúcar nessa casa, só sem açúcar, tudo bem? Ela, então tá bom. E aí, eu adoçava o meu café com açúcar todo dia, e ela via, e ela começava a adoçar também. Eu falei assim, mas não vale, a senhora tá adoçando o café, mas eu vejo você adoçada à vontade também. Eu falei assim, então tá bom, a partir de hoje, eu vou tomar esse café sem açúcar mesmo. E aí, hoje, naquela época foi muito difícil, eu confesso que eu não gostava, eu engoli ali com dificuldade. Hoje eu já acostumei, né, já tem muitos anos,
sei lá, acho que tem uns 13 anos ou mais que eu já tomo só o café sem açúcar. E eu acostumei, hoje eu sinto ele saboroso, que parece que eu sinto o verdadeiro sabor do café. E foi justamente essa mudança de atitude, foi vendo uma experiência negativa, né, lá atrás, de um ente querido. Né? Então, realmente interessante vocês mudarem essa rotina, justamente pensando no futuro de vocês, né? No futuro dos seus filhos, né? Esse cuidado com a alimentação. E que a gente vê que mesmo tendo cuidado com a alimentação, algumas vitaminas ainda estavam baixas, né? Sim. Porque por mais que a alimentação seja regrada, nós podemos ter dificuldades na absorção de algumas vitaminas. Então, tem vitaminas que precisam ser suplementadas. Então, foi interessante o fato de você estar buscando ajuda, né? Porque para você estar bem, para poder cuidar de outras pessoas, né, você tem que ter esse cuidado, né? Cuidar da sua saúde. E você faz check-up com, né, esses exames de check-up com frequência? Todo ano, né? Na verdade, tinha uns 2 anos que eu não fazia. Depois da pandemia não tinha feito, você acredita? Não fiz. Fui fazer agora. Acho que eu vi as palestras lá, então. Depois da palestra de outubro. Acho que deve ter dado uma viradinha de chave, gente. Porque se a tem que gente correr deixa atrás. o tempo passar, quando a gente vive, meu Deus, quanto tempo passou e eu não me cuidei, né? E assim, a gente sempre alertando, né? Tomando cuidado, mas eu deixei o tempo passar. Fiquei uns 2 anos sem fazer um check-up. Nesse período que você notou, assim, que você estava ficando muito cansada, que já acordava cansada, os seus familiares perceberam? Seu marido, seus filhos? Chegou a comentar alguma coisa com você? Sim, chegaram. O humor muda O também, humor né? muda, verdade. O humor muda também. E, na verdade, assim, eu sempre fui muito de não deixar perceber. Se eu não estou bem, eu tento não deixar eles perceberem isso. Mas o humor não tem como. O humor dentro de casa, né? Não que eu sou uma mulher brava, nada disso, mas muda o humor. Então eles perceberam sim, que eu não estava muito bem. Entendi. E agora, né, nesse momento que você está se cuidando, eles perceberam que tiveram alguma diferença? Mãe mais calma, né? A mãe mais calma, né? Acho que os filhos são primeiro a perceber, né? Primeiro, mãe mais calma. Tem sido bom, né? Tenho começado, eu tenho até que continuar, né? Tô ainda, né, nas reposições, ainda não terminei, mas já deu diferença. Mas é a diferença. Como que é a sua relação, assim, com a fé? Conta um pouquinho para nós. Que a gente vê se você tem a gente consegue ver assim, um brilho no seu olhar quando você fala assim, né, da sua fé, né, desse lado espiritual, porque você é uma líder espiritual e você é uma referência para muitas mulheres, né? Você é essa referência de chorar. Mulher, vale. Meu Deus. Pode chorar. Você é essa referência de mulher que transforma a vida das pessoas. Então, conta um pouquinho assim pra gente. Então, assim, como eu sempre falo, né, refletir Jesus é muito importante. Porque as pessoas hoje, né, o mundo, né, doutora, está muito carente, né, de conhecer verdadeiramente quem Deus é. A grandeza de Deus, né? Reconhecer a bondade, a fidelidade do Senhor, saber que tem um Deus que você pode contar, sabe? Nos momentos difíceis, você não está sozinho, né? Se tem alguém assistindo, né? Com certeza que já passou por esse momento, esses dilemas. Será que eu estou sozinho? Será que Deus não está me vendo diante de tantas lutas, né? Que tenho passado, perdas. Deus te vê, né? E Deus, Ele nos vê. Eu gosto muito de um versículo que diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você pode desfrutar desse benefício que é a paternidade de Deus. Ele é um bom pai, né? Também a Bíblia diz que se pode um pai, porventura, dar uma coisa que não é boa aos seus filhos, Não pode. né? Pode acontecer? Não é possível. Mas jamais, se isso vier a acontecer, né? Deus, Ele é um bom pai. Ele cuida dos seus filhos como ninguém. E eu posso desfrutar dessa bondade de Deus, de tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado.
E a minha oração, né, é o que eu falei aqui no início, que as pessoas possam ver quem nós servimos de verdade, né? Nós não vivemos de aparência, né? Nós servimos a um Deus que tudo pode. E a fé, ela é fundamental na vida de um ser humano, porque ela alicerça, né? Te dá uma firmeza naquilo que você crê no Senhor. Quando você se rende o seu coração, você se reconhece a bondade do Senhor, reconhecer a Deus em toda a sua, tudo o benefício, tudo aquilo que Deus pode proporcionar, porque Ele vai pavimentar o seu caminho, né? Ele endireitará o seu caminho. Então é muito bom nós confiarmos totalmente em Deus. É muito importante. Em todos os momentos, né? Igual eu falei sobre momentos difíceis que eu passei, né? Até achei que eu estava com depressão. Passei, às vezes, sem comentar, até com pessoas mais próximas, mas eu sabia que Deus estava comigo, né? Eu sabia que tudo ia ficar bem. E a certeza que a gente tem, a fé, ela é uma convicção, é uma certeza absoluta que você pode passar por um momento difícil, mas tudo vai ficar bem. Né? Lá na frente, Deus já determinou o seu futuro. Quando você confia no Senhor, Ele, né, já tem o percurso para você caminhar. Então vale a pena a gente confiar em Deus, né? Depender dele em todo o tempo, porque Ele tem cuidado. Tem cuidado de nós. Verdade. E alguns desafios, parece que eles vêm para nos deixar mais fortes, né? Sim, até mesmo para testar a nossa fé. A Bíblia fala que Deus não nos dá provações que a gente não possa suportar, né? E as provações, elas vêm para nos fortalecer, né? Para que a gente cresça na fé, né? E é isso. O que você me falaria, assim, das pessoas que às vezes está passando por períodos difíceis de doença, mas que elas não creem que tem saída? O que você poderia estar falando? Eu gosto muito daquele versículo que diz que para Deus não é impossível. Nós temos visto, né, e desfrutado de muitos testemunhos de casos que parecia impossível, né, até mesmo para a medicina. E a gente vê, né, doutora, eu sei que você teme a Deus, né, e sabe que tem coisas que não é para medicina. Que não é para medicina. Tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. Então, quando a pessoa ela tem uma fé alicerçada, ela sabe em quem ela pode recorrer. Deus deixou a medicina, lógico que a gente não vai desprezar isso. Nós reconhecemos, né, o cuidado que Deus levanta pessoas para cuidar de nós, né? Sim. Mas tem coisas que é só o Senhor. Né? Ele está acima da medicina. Ele está. E é muito importante a pessoa se apegar em Deus, né? Colocar a fé em ação, acreditar. A fé é acreditar que vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Né? E a prova daquilo que a gente ainda não vê, mas que crê que vai acontecer. Isso é importante, a pessoa ter essa fé depositada totalmente no Senhor. Isso. É muito interessante essa mensagem que você está passando, porque às vezes muitas pessoas, elas falam que têm fé, mas às vezes não vivenciam ela nesses momentos de dificuldade, né? Porque realmente é aquilo que você falou. Tem coisas que para a medicina são inexplicáveis. Né? Tem coisas que são inexplicáveis, que a gente não consegue entender como que ocorreu aquela cura. Que a gente sabe que aquela situação estava muito além. E ela acontece. A gente sabe disso. Que tudo é possível para aquele que crê. É verdade. E tem também aquele outro lado. Né? Tem um outro lado que eu vejo, são dois extremos. Eu vejo aquele lado também da pessoa que tem muita fé e que se ela crer, ela vai ter a vitória dela. E às vezes eu tenho aquele lado também de alguns pacientes que eu vivencio, que ele crê muito, mas ele não quer buscar a cura. Ele acha que ela vai vir do nada, assim. Porque eu acredito muito assim, que você tem que ter a fé, mas que muitas vezes, não são todas, algumas vezes, essa cura ela vai vir através de um tratamento, né? Vai vir através de um cuidado médico, um cuidado do enfermeiro, um cuidado de uma equipe, através de um medicamento, quando seja do câncer, através de uma quimioterapia, através de uma cirurgia, né? E tem alguns pacientes que são resistentes a isso. Ele acha que tem os dois lados. Aquele paciente que tem pouca fé
e que não crê, ou que tem muita fé e que crê e vai procurar o tratamento e vai ter a cura que estava muito além do cuidado da medicina. E tem aquele outro paciente também que ele acredita fielmente só na fé e acha que ela vai vir espontânea, sem nenhuma atitude mesmo dele. O que você pode falar a respeito disso? Tem que ter uma ação, né? Lucas, ele era médico, né? Ele era doutor. Então, eu vejo a medicina como um cuidado de Deus para nós, né? A cura, ela pode vir através da medicina. E muitas das vezes ela vem. A fé é ação. É ação. Né? Eu preciso buscar o meu milagre. Eu preciso me movimentar em direção ao milagre que Deus tem para minha vida. Né? Eu ficar em casa não vai acontecer. Não vai acontecer. Fé é movimento. Preciso me levantar e dar passos em direção ao meu milagre. Isso. É interessante você falar isso, porque isso motiva as pessoas a se cuidar e procurar esse cuidado, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes ficam ali, acredita, mas só espera, né? E tem outras pessoas que realmente procuram. Elas vão lá e oram e peçam, Senhor, abençoa essa cirurgia que eu vou fazer, que ela realmente dê certo, que seja um câncer que seja curado. Abençoa essa outra cirurgia aqui que eu preciso fazer, porque eu preciso restaurar algum órgão. E ela sai de lá com a bênção de Deus e sai de lá com a cura que Deus deu para a vida dela, abençoando a mão de outros profissionais, abençoando aquele medicamento que a pessoa está tomando, né? Então é interessante você falar isso, dessa fé de ter ação, de ter um movimento, né? Porque às vezes a gente pensa algo muito passivo, né? Como algo que chega, né? Vai vir. Que vai vir. Eu acredito que realmente algumas curas elas vão vir espontâneas, somente da vontade de Deus, mas realmente eu acredito que outras vão vir através de você procurar o cuidado, né? Procurar se movimentar. Pastora Solange, e se hoje tem alguma mulher que está assistindo esse vídeo, por exemplo, e que ela se identificou com a sua história e ela está passando por algum período que ela está se sentindo cansada, com esgotamento físico, com variação do humor, né? Que são sintomas de desequilíbrio hormonal, sintomas de déficit nutricional, tá? O que você poderia estar falando para essa mulher que está passando por esse período? Então, é fundamental, né, o acompanhamento médico, né? Reconhecer primeiro que nós precisamos de cuidado. Porque se você cuida de todo mundo, né, como que não vai parar um pouquinho para cuidar de você? É importante isso, né? A gente está bem, né, em casa, com um bom humor, né? Está bem no casamento, está bem fisicamente. A gente precisa de cuidados. Então, eu me levantei, né? Não fiquei acomodada. Me levantei e fui, né, em direção ao tratamento, porque é necessário. A mulher, ela precisa estar bem. Então, eu recomendo aí as mulheres que estão passando por isso, né? Um cansaço excessivo, né? Às vezes dores nas pernas, né, doutora? Um cansaço que não é normal, né? Não tá ali, não é normal do seu dia a dia, um sono, um desgaste mesmo. Então, eu recomendo, né, que busque acompanhamento, faça lá o seu check-up, vai lá, faça seus exames e busque um médico para se tratar, porque você vai ficar bem, vai ficar bem melhor. Sua casa, seus filhos, seu marido vai agradecer. Ah, entendi. E para a gente poder finalizar, eu queria que você falasse para a mulher que estiver nos ouvindo como que essa mulher pode buscar e ser a sua melhor versão, mas se ela está descrente e está com a sua fé abalada. Então, é importante a gente saber quem nós somos, né? A identidade aí da mulher. Essa convicção de saber que tudo vai ficar bem, né? Uma certeza, como nós já falamos da fé, que é fundamental. E saber quem nós somos é muito importante. Somos filhas amadas, né? Preciosas. Você tem um valor, né? Você é amada por Deus, você é amada pela sua família. Então é uma convicção, né, doutora, que nós precisamos ter e de superação também, né? Ser resiliente, superar os desafios, problemas, para que você possa vencer, né? Então, o primeiro passo é se levantar. Se levantar, sair aí da prisão emocional, né? E a mulher, ela se torna cativa. Então,
É necessário a gente romper, né, com essas prisões. E a mulher, ela tem essa tendência, né, doutora, de guardar muita coisa, sobrecarregar, né? E a se mulher, anular. sim, e a mulher fica muito sobrecarregada e isso pode ser prejudicial à sua saúde, né? E é fundamental você estar bem. Uma primeira coisa, se levante, tenha certeza de quem você é em Deus. Você é preciosa, amada, escolhida. Então é um tempo de nos levantarmos aí como mulheres, né? Para que a sua casa esteja bem, né? Eu falo, se a mulher está bem, o lar fica bem. Porque a mulher é o equilíbrio, né? Se a mulher não está bem, se a mulher está desanimada, a mulher está nervosa e a casa fica toda desalinhada. Nós somos o equilíbrio da nossa casa. Então, aquela estaca de sustentação. Então, é importante a gente estar bem conosco mesmo, estar bem com Deus, né? Tenha a sua fé resolvida, né? Seja uma mulher que se posicione em Deus para que você consiga avançar. Os desafios são constantes, né? As lutas são constantes. Todo dia você tem um leão para vencer. E só em Deus, só firmada aí no Senhor que a gente consegue vencer. Então, se fortaleça no Senhor, né? Se fortaleça em Deus, que a sua fé seja fortalecida e que consigamos aí avançar. É possível viver uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, com leveza, nessa fé aí que nós depositamos totalmente no Senhor. Então, eu quero agradecer muito por você ter aceitado esse convite a participar desse projeto que é sobre Seja Sua Melhor Versão e Mulheres que se Transformam, que é o nosso especial, né, do mês de março, para a gente justamente comemorar esse mês que é tão importante, né, a data, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, e que muitas vezes a gente tem essas mulheres que não se cuidam, que não procuram uma ajuda. E eu quero muito agradecer, que é uma honra poder ter você aqui, né, apoiando esse nosso projeto, podendo contar um pouco da sua história, que eu sei que é algo seu, que é íntimo, né, para várias outras pessoas. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar na sua história e vão usar elas como um primeiro degrau para conseguir buscar a sua própria saúde, né, buscar o seu tratamento. Então, muito obrigada por ter confiado nesse projeto, por ter contado a sua história. É uma honra poder ter você aqui. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. E é possível, né, viver essa transformação, é possível ser a sua melhor versão, né? E foi muito bom poder contribuir um pouquinho com esse projeto. E é interessante porque você é essa mulher que se transforma o seu cuidado, o seu lar, a sua casa. E através disso, através de você como uma líder espiritual, transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor. Obrigada. Eu que agradeço. E eu quero falar para você, mulher, que mulheres fortes também precisam de acompanhamento e que fé e medicina podem sim caminhar juntas. E você, mulher que se identificou com essa história, procure atendimento médico. Você pode sim se cuidar e conseguir um tratamento adequado. E você, mulher ou homem que gostou dessa história, venha acompanhar. Vai ter durante todo o mês de março várias histórias, eu tenho certeza que podemos impactar a vida de muitas outras mulheres, transformando a vida delas.